Tudo bem, pessoal? A chapa tá pegando feio para o núcleo lá que queria implantar um golpe de Estado, né? E o Bolsonaro tá no meio, né? O ex-presidente Bolsonaro tá no meio, junto com o general que seria candidato, né? O candidato a vice na chapa de Bolsonaro, atualmente preso, General Braga Neto. E Alexandre de Moraes, né, enviou para análise da Procuradoria-Geral da República, né, a defesa do núcleo Bolsonaro e Braga Neto, né? O que vocês acabaram de ler, né, que o Alexandre de Moraes fez, né, enviou para a PGR, não faria o menor sentido, né? Se ele fosse um ditador mesmo, né, como os bolsonaristas acusam, né? Ele não faria o menor sentido ele enviar o material da defesa, né, para o Procurador-Geral da República se manifestar se ele fosse ditador. Simplesmente não enviaria, né? Bem, um dos argumentos da defesa do Bolsonaro, pessoal, é o seguinte, né? Falta de ligação entre Bolsonaro e o plano golpista, né? E os planos golpistas, né? Lembrando que eu tenho todo o respeito aqui pela defesa, né? Os advogados estão cumprindo o seu papel, todos têm direito à defesa em qualquer circunstância, né? Mas vamos ler aqui, né, esse argumento. A defesa do ex-presidente pede, né, está aqui no bbc.com, pede que os pontos citados acima sejam atacados, que se referindo ao restante da matéria que eu vou deixar disponível aqui para você, né? A denúncia, para que a denúncia não seja recebida pelo STF. Ao tratado chamado mérito da denúncia, os advogados do ex-presidente dizem que não haveria evidência de que o suposto plano teria sido posto em prática e que não haveria provas de qualquer participação de Bolsonaro no caso, segundo a defesa. A PGR estaria criminalizando a atividade política do ex-presidente. Como assim, galera? Como que não haveria prova de participação do Bolsonaro? Olha, lembrando que o Bolsonaro, né, lá em 8 de janeiro, ele estava lá nos Estados Unidos, né? Só que aquele que é executor do crime, ele tem que estar na cena do crime, né? Só que aquele que é autor, aquele que planejou, o autor intelectual de um crime, não precisa estar necessariamente na cena do crime, tá? E, mais uma vez, a defesa fala em suposto plano, né? Não é suposto plano, não. Já tem áudio, já tem vídeo, já tem tudo, né? O próprio Bolsonaro, ele fala em anistia, né? Se fosse apenas um suposto crime, ele não deveria estar falando de anistia, né? E sim negar, né? Negativa da autoria dos fatos, né? Bem, continuando, abre aspas, né? Desse momento em diante, toda a atividade política do peticionário, né, que é um político e à época presidente da República, bem como toda a movimentação de assessores, ministros e subalternos, passa a ser integrante de um intercrimes destendido ao longo de 18 meses, tentou contra as instituições democráticas, disse a defesa. Intercrimes é um plano em latim, significa caminho do crime, né? Basicamente é o que ele estava fazendo, né? Lembrando que lá no início Bolsonaro decidiu guerrear contra Alexandre de Moraes, né? Desde quando ele alegou que houve fraude na eleição de 2018, não conseguiu provar a existência dessa fraude, ao invés de tentar
provar, ele decidiu digladiar com o TSE, digladiar com o Congresso e principalmente digladiar contra o STF, contra Alexandre de Moraes, né? Dando continuidade, né? A menção que se refere à denúncia segundo a qual o plano teria sido orquestrado ao longo de 18 meses a partir da tramitação via internet em que Bolsonaro critica o STF, quer dizer, o TSE. Os advogados de Bolsonaro citam que, apesar de ele ser acusado de golpe de Estado, não teria havido nenhum ato violento conduzido ou patrocinado por ele enquanto esteve no poder, né? Deixado de lado a crítica, né, abre aspas aqui, deixado de lado a crítica política que ele pode fazer ao peticionário, bem como sua opinião sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Pergunta-se, houve emprego de violência ou grave ameaça ao longo de 18 meses? Aqui é um vídeo com o Braga Neto, pessoal. Inventando história. O presidente está bem, está recebendo a gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Bom, lá na frente é só o que eu posso falar para vocês. Estamos na frente para militar no teto do general. A gente está na chuva, tá no chuva. Eu sei, senhor. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. A pergunta que não quer calar, galera, o Braga Neto disse: não percam a fé do quê? O que ele está querendo, né? Perder esse movimento foi depois das eleições, depois que Bolsonaro já havia perdido as eleições. Ele fala: não percam a fé do quê? Agora, galera, é uma reunião que inclui aqui o general Heleno, né? Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O que os dois lados estão fazendo? Se vazar. Vazar? A gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação, infiltração desse elementar, Então, general, peço que o senhor não, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, não esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar assunto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Pessoal, é impressionante como tem ameaça de golpe, sim. Como teve ameaça, como teve essa reunião. Parece uma reunião de mafiosos, né? O general Braga Neto dizendo: não percam a fé. Perder a fé de quê? Perder a fé do quê? Eu não perco a fé no Brasil, eu não perco a fé no meu país. Eu tenho fé nos democratas do meu país. Disso aí sim eu não perco a fé, tá? E aparece também essa reunião, né? Em que o Bolsonaro fala sobre vazamento, não deixe vazar, não deixe vazar, e o general Heleno fala que alguma coisa tem que ser feita, se for para ser feito, tem que ser antes da eleição, porque depois da eleição fica muito difícil. É uma verdadeira reunião de mafiosos, de criminosos, pessoal, tá? Bom, o general e o ministro, né, que é o mais bolsonarista dos ex-ministros aqui, né, Marco Aurélio Mello, ele fala que Bolsonaro não deveria estar sendo julgado pelo Alexandre de Moraes, porque ele virou um cidadão e deveria ir para a primeira instância, né, e não para o STF, né? O que é muito estranho, né? Eu pessoalmente acho que não, né? Porque entre os denunciados está um deputado
que atualmente está em exercício de mandato, né? O Alexandre Ramagem, né? Que também está no meio, né? E outra notícia triste aqui, pessoal, é com relação àquele caso de racismo, né? No Palmeiras, que eu vou deixar aqui, né? Espero que um dia essa prática acabe no nosso país, né? O racismo, né? Contra um jogador aqui da seleção sub-20, né? Contra o Cerro Porteño, né? Um time do Paraguai, né? Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva e muito obrigado. Tchau.